E já estamos de volta ao Vivo em Cores. Obrigado pelo carinho, é bom demais estar com você. É bom demais ter você conosco nessa programação. Esse é o Vídeo Saúde. Hoje falando sobre labirinto, zumbido, doenças do ouvido. Gente, se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje. O Dr. Guilherme Mangabeira, médico otorrinolaringologista. No primeiro bloco a gente já teve uma aula entendendo um pouco a anatomia do ouvido e eu prometi para você que ele trouxe também um vídeo, uma animação, né, para a gente entender onde que está o labirinto e como é que é o movimento dele. Então, doutor Guilherme, agora é com o senhor. Né? Muito bem. Isso aqui é uma animação, uma ilustração de como o labirinto funciona. Vai lá, está na tela para você em casa. Então, nós estamos vendo a orelha. É o labirinto aumentado, tá, gente? Estou aumentando. Não é um brinco aí, tá? Exatamente. O tamanho dele é bem menor do que isso, é milímetros. Mas a gente pode ver aqui, esse tamanho é aumentado para a gente poder ver mesmo como funciona, é mais didático. Então, temos um labirinto, o direito, o esquerdo. É importante salientar que mesmo em repouso, eles estão plenamente funcionando. Normalmente, eles têm um equilíbrio, eles funcionam de maneira igual, equivalente. Qualquer assimetria... Um compensa o outro, é isso? Eles funcionam iguais. Se houver uma diferença muito grande entre o labirinto e o outro, a gente tem tontura. Ah, olha. Roda. Por qualquer que seja o Porque problema. eu fico imaginando, você está deitado, dormindo e está desse lado. Aqui tá, o outro também está acompanhando. Se a gente estiver bem, os dois estão funcionando normalmente. Olha, perfeito. Mesmo dormindo, eles estão funcionando. Então, eu posso entender que tontura, vertigem, tontura, é quando não há essa simetria entre o líquido aí, doutor? Quando a doença, o distúrbio é referente ao labirinto, sim, há uma alteração entre um lado e outro, há uma assimetria entre o labirinto e outro. Aí provoca a tontura causada pelo labirinto. O cérebro vai entender que a cabeça está virando só para um lado, porque as informações do labirinto são mandadas via nervo até o cérebro. Entendi. O cérebro entende só que um lado está virando. E ele vai entender que nós estamos rodando. É isso que é a tontura, a percepção da tontura. Olha que interessante, né? Podemos ver que o labirinto, ele tem 3 canaizinhos, são os canais semicirculares, acho que podemos ver aqui. Tem umas cores aparecendo aí, o senhor Exatamente. vai explicar. O que fica em vermelho é quando ele está sendo ativado. O azul é quando o par dele está sendo inibido. Qualquer movimento que fizermos, um dos canais, vão ser ativados. Isso é qualquer movimento da cabeça. Se olhou para o lado para conversar com um amigo seu, com algum colega, você já está mexendo. E isso é importante porque ao mesmo tempo que a nossa cabeça mexe, o olho também precisa mexer, junto, para a gente não perder a imagem da retina. Por que acontece, doutor, assim, quando a pessoa está dormindo e ela levanta abruptamente, assim, de supetão, e aí a pessoa parece que tem que se firmar porque parece que vai cair ou teve uma leve tontura, aí segura um pouquinho e aí volta ao normal? Porque foi muito rápido, um movimento muito brusco, o que foi? Primeiro, a tontura que normalmente a pessoa tem à noite, que acorda com ela, nós vamos falar mais para frente, é a vertigem posicional, a VPPB. É clássica essa história, acorda com a tontura. Costumam falar que a tontura, quando origina no labirinto, a melhor coisa que você pode fazer é manter os olhos abertos. Porque se o seu labirinto não está funcionando, o seu olho está. Se você fixar o olhar no ponto fixo... Para tentar manter o equilíbrio. Exatamente. Você informa ao cérebro, o olho fala, eu estou parado, eu não estou virando, eu estou parado. Isso tende a diminuir o tempo da tontura, amenizar um pouco os sintomas. Isso é uma regra, não é uma regra, mas a maioria dos casos. Tá. Então, o ideal é manter os olhos abertos e ficar parado. Parado, para o cérebro interpretar que... Né? Porque qualquer movimento tende a agravar ou, às vezes, até uma queda. O senhor está mostrando aí que tem um líquido... duas cores, é o azul e o vermelho. O azul e o vermelho, ele, na verdade, significa quando um dos canais está sendo ativado, que está em vermelho, em azul, ele está sendo inibido. Quando um é inibido, o outro é ativado e vice-versa. Eles funcionam em pares. Temos 3 canais para cada lado, podemos ver. São 3 canais de um lado, aqui do lado direito. Quando o senhor fala inibido, é que não está sendo acionado naquele momento? O potencial de ação, o potencial elétrico, ele diminui. Entendi. Porque o labirinto é isso, ele é um órgão transdutor, ele transforma energia mecânica em uma energia elétrica, que viaja pelos nervos. E essa informação é levada até, não é bem o cérebro, é o cerebelo.
Entendi. Aquela estrutura posterior ao cérebro, que é uma espécie de gerente dos labirintos. É que Então, a gente pode falar qualquer isso. movimento que a gente tenha com a cabeça, estamos mexendo, né? Exatamente. E o cerebelo sempre regulando o funcionamento dos labirintos. Tanto é que o labirinto, é um órgão perfeito o labirinto? Não. Tanto não é perfeito que nós temos o cerebelo. Aqui chegaram perguntas, doutor, aqui de Campinas, pertinho da gente aqui, a Etelvina Maria da Conceição de Campinas. Obrigado, dona Etelvina, um beijo para a senhora, Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco aqui no Vídeo de Saúde. Gostaria de saber o que devo fazer, tenho tontura e zumbido constantes, já fui no médico e, segundo ela, assim, não resolveu muito. O que devo fazer? Tonturas e zumbidos. Tem que ir num profissional, né, doutor? Pode ser que Dona Etelvina. Dona Etelvina, pode ser que a tontura e o zumbido sejam causas diferentes. Não sabemos se pode ser a mesma causa ou não. Isso precisa ser investigado. O zumbido, normalmente, começamos pela audiometria, que é a avaliação auditiva. Em relação ao labirinto, não é só exame, tem que olhar a história, tem que conversar com o paciente, tem que examinar o paciente. Dentro da área do otorrino, normalmente, quem faz a parte de tontura do labirinto é o otorrino, porque o labirinto fica dentro da orelha. Existe uma área que é a otoneurologia, a área por qual eu faço, que é uma sub-área do otorrino, que são especialistas neste assunto, distúrbios do equilíbrio, tontura. Então, eu aconselho ela a procurar um otoneurologista, que normalmente é um otorrino. Né? Tá. Quando a gente vai no otorrino, doutor, ele coloca uma luz, um foco aqui, aí ele está vendo todo se tem inflamação, o que ele vê naquele? A otoscopia, o otoscópio é uma luz, tem uma lente, um aumento. Na realidade, a gente está avaliando apenas o conduto auditivo externo e a membrana timpânica. Eventualmente, você pode ver o martelo, que é aquele primeiro ciclo. Mais do que isso, não. Eu não tenho como ver o labirinto pela otoscopia. Entendi. Na realidade, a otoscopia ela tem a finalidade de descartar alguma infecção local, na orelha, uma otite, eventualmente uma cera, a rolha de cera. Mas algum distúrbio maior no labirinto precisa de outros exames, exame físico. O exame físico na tontura é essencial. Eu colocar a mão no paciente, examinar. E uma forma muito prática de avaliarmos o labirinto é pelos olhos. É pelo olho que a gente faz muitos testes do labirinto. Entendi. Porque há essa conexão olho-labirinto. Olha que interessante. Eu fico intrigado com aquela primeira foto lá do tímpano, ou seja, eu posso perfurar o tímpano. Ao perfurar, ele se regenera, se reconstitui ou... Pode se regenerar. Depende do tamanho da perfuração, depende do local onde ocorre a perfuração. Normalmente... Uma dessas hastes pode perfurar? Pode. Mesmo tendo um algodãozinho na ponta? Pode. A membrana timpânica, ela é uma pelinha, se é que podemos falar assim. Entendi. Então, ela não é também a mais resistente. Mas é uma perfuração central, desde que pequena, tende a fechar. Mas isso tem que ser observado. Muitas vezes demora 2, 3 meses a gente esperar que a membrana regenere. Quando é muito grande a perfuração, a chance é menor. E se não fechar depois de observar, tem cirurgia para a gente recompor a membrana timpânica, reconstruir. Tem uma pergunta pelo Facebook, né, Marina? Tem a autora, o nome da pergunta? A Selma, dona Selma, de São Paulo, é isso, né? De São Paulo. Um beijo, Selma, Deus abençoe. Muito obrigado. Saudade, viu? Que Deus abençoe. Agora eu lembrei e identifiquei quem é. Ela falou pelas redes sociais que precisou, que teve essa perfuração duplamente, né? Dessa pelinha do tímpano aí, etc. E com isso teve crise de labirintite, né? Ou seja, essa crise de labirintite foi por conta dessa perfuração na pele, doutor? É difícil avaliar só nesse contexto. Teria que ver todo o histórico de exame dela. Pode ser que pós perfuração ela tenha tido alguma infecção. Entendi. Uma otite média, e otite média eventualmente pode evoluir para um processo inflamatório dentro do labirinto, na orelha interna, que estão muito próximos um ao outro. Mas o trauma em si da perfuração timpânica causar tontura pode causar uma atordoação na hora do trauma, mas depois é difícil. Teria que avaliar todo o contexto. Muita gente reclama de dor no ouvido, né? Uma coisa zumbido, assim, dor no ouvido, provocada por... O dor no ouvido pode ser uma otite, um processo inflamatório. Eventualmente nós vemos também cera, quando a cera está muito grande, uma rolha, que a gente chama de rolha, ela está um bloco, ela pode causar desconforto.
Dor de dente pode doer a orelha. Tá, olha. Dor de garganta, infecções na garganta a pessoa refere dor no ouvido. Entendi. O senhor citou também lá, enquanto nós estávamos de pele, explicando a anatomia do ouvido, que o álcool não é muito favorável aí à boa audição. Exatamente. O álcool, ele pode causar tontura em várias frentes. Primeiro, a atuação direta do álcool dentro do labirinto. A gente sabe que o álcool, ele entra dentro do labirinto, ele altera inclusive a densidade do líquido que preenche todo o labirinto, da endolinfa. E pode causar vários distúrbios, vários. Desde tontura até zumbido, eventualmente consumo prolongado, perda auditiva. E também consumos maiores, mais excessivos, ele lesa o cerebelo, que, como eu falei antes, é uma espécie de gerente. É o chefe dos dois labirintos. Então, os dois labirintos, normalmente, eles são modulados, eles são, vamos dizer, obedecidos pelo cerebelo. Okay. Ele que modula as respostas. Um zumbido de um lado é o mesmo do outro? Como é que é? Ou trabalham... A pessoa pode ter zumbido só de um lado, porque o problema está localizado só, no caso, em uma orelha. Entendi. Mas existem zumbidos, causas de zumbido, vamos dizer assim, que são bilaterais. A gente vê muito isso, a pessoa já com idade, com uma perda auditiva, por exemplo. Ele tem a perda auditiva bilateral, que é o envelhecimento da audição, e tem um zumbido. E o zumbido costuma ser bilateral. Mas muitas doenças acometem só um lado. Então, o paciente refere somente zumbido de um lado. E o próprio zumbido tem várias características. Entendi. Ele pode ser pulsátil, a sensação de que tem algo pulsando. Ele pode ser tipo cachoeira, ele pode ser o tipo chiado, que talvez é o mais comumente encontrado. Como se fosse um apito, um grilo. Por que, doutor, quando a gente está viajando, voando, né, por que tem, de repente, a gente sente tem aquela sensação de que fechou o ouvido, né? Então, de repente, você está ali, você tem que pressionar, assoprar para, de repente, dilatar. E as crianças, elas choram tanto aí, doutor, assim, é pressão Isso é uma espécie de descompressão que ocorre dentro da orelha média. Nós mostramos naquele desenho, a orelha média fica dentro de uma cavidade, a membrana timpânica e a orelha média. A pressão dentro da orelha média deve ser sempre igual à pressão fora, externa. Quando estamos no avião, especialmente quando eles descem... Mas numa serra também, numa altura também? Quando a gente está na serra e descendo para a praia, a pressão atmosférica, ela aumenta quando a gente está indo para a praia e quando o avião está descendo. Então, a pressão fora aumenta e dentro fica menor. Graças a isso, nós temos um órgão chamado tuba auditiva, que é uma espécie de um conduto que comunica a orelha média com o nariz. Então, a comunicação da orelha média com o meio externo é pelo nariz. Tá. E o que nós fazemos? A gente pode fazer a descompressão, soprar, né? A valsalva, podemos engolir, podemos bocejar. Algumas pessoas mascam chiclete durante Isso que eu ia dizer, assim, que uma vez aconteceu comigo, assim, a gente saiu e não foi só comigo, uma turbulência, né, bem delicadinha aí. E aí a gente desceu e, olha, muita gente... Aí nós fomos no aeroporto e tinha lá o serviço médico e ele ofereceu chiclete. Todo mundo mascou chiclete para fazer O chiclete estimula a salivação, a gente vai engolir mais, abre a tuba, o ar do nariz vai para a orelha, olha que interessante, a pressão equaliza. Porém, existem algumas situações que isso não ocorre muito bem. Viajar resfriado, gripado, não é uma boa ideia. Olha só. A descompressão não vai ocorrer, vai começar a doer, dói. Se a pressão for muito diferente, a membrana ela vai retraindo e, não raro, a gente encontra crianças chorando nessa hora. Por isso que a dica é crianças muito pequenas, dar de mamar, dar alguma coisa para ela engolir. De mamar normalmente. Né, o movimento. Que elas choram porque está doendo. Okay. E dói mesmo. E dói, né? Dói. E o ideal também é sempre levar uma balinha, um chicletinho para fazer esse movimento da mastigação. Exatamente. Né? Que estimula a salivação. Fazer caricatura, né? Entendeu? Exatamente. Caretas, né? Olha só, gente, quanto papo interessante, quantas informações valiosíssimas, né? Esse só foi o segundo bloco. Nós vamos chamar o intervalo, na sequência nós temos uma matéria também. E é claro, eu quero aqui receber a sua pergunta. Queremos aproveitar o máximo do Dr. Guilherme aqui para esclarecer tudo, para a gente ter uma qualidade auditiva. Vídeo de Saúde é seu e volta já só para você.